A graça e a paz do Senhor, tudo bem? Desculpa não ter gravado provérbios de ontem, né? Mas eu vou gravar, vou ler o de ontem e o de hoje, amém? Vamos lá, primeiro para Provérbios 8. Não clama porventura sabedoria, o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas são os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida, e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Provérbios 9 agora, que é o de hoje. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas e assim convida desde a altura da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda.
Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és; se és escarnecedor, tu só o suportarás. A loucura é mulher apaixonada e é ignorante, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade toma uma cadeira, para dizer aos que passam e seguem direitos o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos falsos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui tem uma nota que se refere nessa mulher loucura, né? Que ela é ignorante e não sabe coisa alguma, que o apelo sensual da insensatez contrasta com a sabedoria como a mestra. A insensatez falsifica os atos da sabedoria a fim de parecer sábia. Os convites da insensatez imitam posteriormente os convites da sabedoria. 9:17. As águas roubadas são doces. Aqui quer dizer que são coisas proibidas, principalmente o sexo, né? E nós temos, infelizmente, né, uma grande potestade que domina a área sexual, a luxúria no Brasil, né? Mas nós temos que vencê-la, né? Com oração, jejum, com a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus, quem pede sabedoria a Deus, não fica no engano, né? Então, que hoje possamos mais uma vez pedir sabedoria e conhecimento a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, se pedi-la, será dado. Pai, diante de Ti, Senhor, nos colocamos, Senhor, para Te glorificar por mais esse dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, por tudo que eu aprendi nesse dia, Senhor, por ter falado comigo. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Por não estar faltando nada na minha casa, pelas minhas filhas, Pai, pelas duas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, te louvo pela minha família. Minha família é projeto Teu, Senhor, e eu sei que o Senhor vai cumprir, Pai. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que me dê sabedoria, Senhor. Sabedoria, Pai, para não me desviar dos Seus caminhos, Pai. Sabedoria para reconhecer o insensato e não querer discutir com ele, Pai. Sabedoria, Senhor, para seguir os Teus propósitos na minha vida, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, tudo isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre ti e te dê a paz.